A mina é muito boa. Agora é um serviço que o cara não podia explicar, eu não podia te explicar como é que era a mina. Porque hoje nós chegamos lá, a mina tá de um jeito, né? Amanhã de chegar lá, tá tudo caído, tá tudo diferente. Aí tu arrumava e entregava para ele. Quando ele entregava para outro, bem. Aí o outro chegava que tá tudo caído. Então a gente, um arrumava, o outro desmanchava e aquilo era sempre assim, não. Só que aquilo ninguém dava importância. Capataz da metade puxa saco, já botava que capataz de qualquer firma, pode, tu é novo, mas tu ainda vai ver. Tu diz assim, eu vi um velho louco uma vez me dizer uma coisa, capataz é procurado vadio. Se botar um trabalhador, ele vai para lá trabalhar junto com os outros, ele chega lá e mete a mão e ele trabalha. E se botar o vadio, aí o vadio faz tu trabalhar, nem que tu não queira. Mas ele faz tu trabalhar, que é para ele se colocar, não é para tu que vai trabalhar, te colocar. É para o vagabundo que está de encarregado se colocar, não, mas agora fulano está lá e ele faz aquela turma lá trabalhar. Porque ele quer se colocar. Então na mina era assim. Mas aí eu trabalhei na usina, no problema de carvão também, usina de carvão. Então eu tinha que controlar a pressão da caldeira, né? E o carvão estava queimando bem, porque quando vinha um carvão que era meio ruim, ele criava uns matacão, como nós chamávamos na época, né? E aquilo trancava a saída dele. Então, de momentos de 5 ou 10 minutos de intervalo, a gente tinha que olhar, ver se estava descendo direito e se o carvão estava caindo direito lá atrás da caldeira, que tinha os depósitos em cima das caldeiras, né? Eram 4 depósitos para 5,5 toneladas de carvão cada um. E aquilo subia por uma corrente que ainda existe o lugar ainda lá, né? E cuidar do problema da água também, que era muito importante, né? Porque a caldeira sem água ela estourava, né? E era uma caldeira, cada uma ela era mais ou menos do tamanho de um edifício de 10 por 10 e 10 de altura, né? Que o próprio silo, como nós chamávamos, onde ficava o carvão, era em cima dela, para que o carvão caísse e não precisasse mais nada, ele só caía. Então embaixo tinha como vedar aquilo. Tinha uma válvula, a gente ia lá, torcia e parava de cair o carvão. Ah, mas de carvão. Isso aqui tem. Isso aqui me deu dinheiro. Isso aqui me deu bastante alegria, me deu também nervosismo, porque isso aqui é um lugar muito perigoso, onde a gente viu esse troço aqui, entendeu? Mas foi aonde eu melhorei a minha vida, a situação foi esse negócio de tirando esse carvão aqui. Às 8 horas que tu trabalhava 8 horas lá debaixo da mina, e que se queria ganhar tinha que trabalhar. Eu e mais 3 homens chegamos a tirar 100 toneladas de carvão num dia. Tá? O Jorge conheceu, com o Rosadinho e o Trigo. Tiramos num dia nós tiramos 100 carros de carvão. Uma tonelada de carro. Né? Que coisa. Só quando eu peguei na mina, um dia mediram, deu 60 graus de calor. A gente pelava aqui assim, ó, quando pegava o capacete assim, a gente queimava com calor, caiu o cabelo assim, ficava a marca bem direitinho no pescoço assim. E o carção da gente, tu trabalhava aí uma meia hora, tu pegava o carção, torcia assim,
escorria água, mesmo que tu metesse um caixão dentro d'água assim, tirasse e torcesse. As botas estavam assim enchidas. Né? As botas ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, despejava o suor de dentro assim, como que fosse, como se tivesse enfiado o pé dentro d'água e despejasse assim. Na época eu trabalhava no carvão já, porque tinha as caldeiras, tinha a carpintaria, tinha o problema de pedreiro, tinha o almoxarifado, tudo isso é cada um uma seção. E eu, na época que aconteceu isso que eu vou lhe contar, eu trabalhava no carvão. O carvão tinha um britador lá embaixo, 6 metros e pouco lá embaixo, por causa da correia, que tinha que subir, então ela passava por baixo por baixo assim, a polia girava ela, e ela passava por baixo do britador e pegava o carvão e levava lá para cima. E uma ocasião eu ia subindo com um amigo, que até me dava muito com ele, ele tinha um apelido de Fininho, e eu fingindo de bravo com ele, porque eu tinha levado a gente tomar café de manhã lá, fazia lá e tudo. A gente se cotizava, né, a despesa. E eu levei uma linguiça frita para tomar café e ele comeu a linguiça. Mas comeu em confiança, porque se dava muito comigo, né. Aí nós subimos junto. Aí chegamos lá, a polia que girava o carvão para largar na outra que corria em cima do silo. Tá entendendo? E aí eu sempre geralmente subia e ia na janela olhar para a Vila Xananeco. Tem até hoje a vila. E o Fininho, aquela correia ali na polia estava rangindo, e ele foi olhar o que é que era. E a correia pegou a camisa dele, que estava para fora, assim, né? E levou para aquele coisa ali. E ele trancou em cima da correia e começou a rangir. Aí eu vi aquilo que não era normal, e o outro rapaz que já estava trabalhando, porque eu estava de folga. Porque lá a gente trabalhava uma semana, outra semana estava de folga, só não podia ficar em casa. Tinha que ficar lá. E o outro rapaz que estava trabalhando estava embaixo, porque a gente tinha que descer, tinha outro piso. E o Fininho foi ali e se desastrou, menino. E ficou trancado, porque tinha mais ou menos isso aqui, assim, a correia era isso. Inclusive eu tenho no meu banheiro um pedaço da usina aí, para botar os pés, né? E aí, assim, sobe aqui, depois aqui uma coberta de metal também. E ele trancou entre a correia e a coisa de metal. E a chave que desligava o correio tinha que fazer a volta para desligar. Aí eu vi aquilo, eu estava olhando para a Xanané, quando vi o rangido eu olhei para trás, porque aquilo não era normal. Aí voltei, eu vi aquilo, corri para desligar a correia. E consegui, né? Aí eu dei mais dois picãozinhos ali na chave para a correia voltar. Porque com a força da gravidade que ela tinha, dali até lá no britador, se não ficasse desligada completamente, ela voltava. Assim como ela voltava quando estava ligada. Aí desembaraçou o corpo que estava trancado ali e eu telefonei, porque tinha um telefone. Telefonei para o escritório para eles ir lá para ver esse negócio aí, fazer alguma coisa, porque eu não podia fazer nada, eu era um simples operário. Aí eles subiram lá, olharam, aí levaram o corpo para baixo, né? E foi o de ruim que me aconteceu. Né? Também foi a única coisa que eu presenciei lá na usina, porque não tinha acontecido e não aconteceu mais. Eu ajudei a tirar um rapaz cortado com uma perna, lá com um machado numa perna, trouxe cá em cima. O cara forte, mas ajudei a fazer o serviço. E os
E teve uns parceiros também que a gente ajudou a tirar debaixo de uns troços lá que são sem vida, né? Então isso aí é uma coisa que a gente marca muito, né? Marca muito, porque um parceiro, o cara vinha acompanhando aquele parceiro morto ali dentro de um troço ali, né? É ruim, né? Porque a gente, assim como pode ter sido com aquele, pode ser com a gente, né? Então a gente marca muito. Foi aonde me marcou muito, foi aonde eu tive que me afastar, fazer um afastamento do serviço por causa do problema de nervo. A gente fica muito nervoso e eu ajudava muito. Eu era muito curioso de... Se tivesse que, preciso de lavar o cara lá, o corpo lá em cima, lá, porque eu lavei muitas pessoas lá, assim, dão uma mão para lavar, para tirar aqueles carvão, coisa, para ver o cara ver aqueles problemas muito sérios, o ouvido, os miolos fora da cabeça, tudo, saindo pelos ouvidos, é bravo também. Então a gente marca muito, né? Mas eu ficava sentindo que quando eu não podia, que dava aqueles troços que eu não podia ir lá ajudar a fazer qualquer coisa. Eu era muito curioso nisso aí. E eu sempre fui curioso sobre esse troço. Tanto parecia como na mina como em qualquer lugar. Teve a mina do rato, que até hoje tem cadáver lá, depositado. Você é novo, mas eu acho que já viu falar na enchente 41. Pois essa enchente foi mesmo com relâmpago. Também foi a primeira e última enchente grande. Né? E houve outras em 32, em 36 e 41, depois teve em 45, mas a de 41 foi a maior. A maior que já houve aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a água desceu. Na época, aí na minha do rato, pela boca do poço. E de repente que eles não tiveram condições de tirar todo mundo, então morreu muita gente lá e ainda até hoje está lá. Agora parece que... Agora não, uns anos passados eles bloquearam com concreto a boca do poço. A boca do poço que eu falo é onde descia a gaiola. A gaiola para descer o pessoal, para render os outros que já estavam trabalhando, e subir o carvão também. Subia numa gaiola, né? Que era uma espécie de balanço, sim. Então aqui em cima prendia os cabos. E ela subia dos lados, tinha 2 encaixes que ela subia para os... Mas tinha que puxar, né? Tinha um lugar onde o motor a diesel, né, que puxava, ou a luz, que puxava a gaiola para descer e para subir. Né? E ali não deu tempo de tirar o pessoal todo. Estava todo mundo trabalhando, né? Pouca gente se salvou e outros já estão lá até hoje, enterrados. Né? A mina não prejudicou, e trabalhar não prejudica. O que prejudica, sabe quem é? O governo prejudica com a lei POSE que eles botaram, que tu com 18 anos não pode trabalhar. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 7 anos mais ou menos. Quando eu fiz 7 anos, meu pai me deu um arado e uma junta de boi para lavrar, com 7 anos. Agora tem que esperar 18 anos, só pode fumar maconha, roubar, matar, fazer banditismo, pode. Trabalhar não pode. Então, a minha saúde, eu estou com 84 anos, eu trabalho aí, cuido dos meus pátios, cuido da horta, cuido de ovelha, cuido de galinha, porco. Mas tem uma porca que ele pode vir comprar leitão. Tudo isso aí. Eu não acredito que a pessoa, por trabalhar em qualquer tipo de serviço, prejudique. Se ele é doente, é porque ele é doente, não é por saúde. Porque eu trabalhei com meu pai até 13 anos, fugi com 13 anos, nunca mais voltei. Eu trabalhei, eu lavrava, eu cuidava campo, eu cuidava lavoura de arroz, eu cuidava água, cuidava cerca, tomava uma tunda de porrete por dia. Para fazer tudo aquilo ali. Graças a Deus eu fui muito, muito feliz, porque como se diz assim, o cara que não tinha nada,
Eu não tinha nada mesmo, meu filho. Eu fui uma pessoa que adquiri muita coisa, foi com serviço debaixo da minha. Graças a Deus. Né? Porque se eu não tivesse trabalhando e ganhando, eu não tinha um teto para morar embaixo. Né? Graças a Deus. Eu arrumei casa, arrumei terreno e tudo, e paguei com tudo com o dinheiro da minha. Muito bom. Muito bom. Era uma coisa até excepcional, sabe? Tinha a vila, como tem até hoje, e as famílias se davam muito bem. E o funcionalismo se davam bem, tanto lá dentro no trabalho como na vila, porque nós éramos todos vizinhos, né, uns dos outros, né? E a gente se dava bem. Eu, pelo menos, gostava. Era perigoso, era pesado, era um serviço que o cara botava o pé na gaiola, não sabia se voltava vivo ou se voltava em pedaços, como é que era. Mas nós gostávamos. Nós gostávamos por aquela amizade que nós tínhamos com os outros. A parceria foi muito boa comigo. E eu fui com uma turma também. A segurança que nós tínhamos lá era só o capacete e uma lanterna.